Esse é o terceiro vídeo da série Seu Primeiro Licenciamento Ambiental. E nesse vídeo eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, se você não assistiu os vídeos anteriores, é importante você assistir, porque no primeiro eu falei da história de como eu peguei o meu primeiro trabalho no licenciamento ambiental, como eu venci os desafios. Talvez você esteja passando também. É o seguinte, ó, vai ter um barulho externo, mas é porque eu tô aqui no shopping, tô falando mais alto para ver se você me escuta. Vai escutando aí que vai dar certo. Então, ó, primeiro vídeo foi sobre isso. Segundo vídeo eu falei sobre os trabalhos mais comuns no licenciamento ambiental que estão aí na cidade de vocês, que vocês podem aproveitar para pegar suas primeiras oportunidades no licenciamento ambiental. Então é importante você dar uma olhada nesses vídeos. E nesse terceiro vídeo eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo de estudantes e recém-formados sobre licenciamento ambiental, que é o seguinte: como eu sei quais são os estudos, os trabalhos ambientais e os documentos que eu vou precisar apresentar em um licenciamento ambiental? Essa pergunta eu recebo muito, e se você é um estudante ou recém-formado, provavelmente você também não sabe responder essa pergunta. Por quê? Porque você não aprende esse tipo de conteúdo prático na faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu também não sabia. Por exemplo, eu sei que um lava-jato precisa de um licenciamento ambiental, e se você assistiu o vídeo 2 dessa série, você sabe disso. Mas o que um lava-jato precisa? Tá, precisa de um licenciamento, mas o que eu vou apresentar? Quais são os estudos? Quais são os relatórios? Como é que eu encontro essa lista, né, do que precisa? Então essa pergunta que eu dediquei esse vídeo para responder. Então é o seguinte, ó, bora lá. O licenciamento ambiental na prática, ele tem algumas etapas que são essenciais, tá? Existem as etapas iniciais, as etapas de análise da licença, quando você já dá a entrada, quando você já faz o requerimento, e existe a etapa de acompanhamento. O que é a etapa de acompanhamento? A etapa quando a licença é emitida e você vai acompanhar essa licença. Saber o que é necessário para um licenciamento ambiental de um lava-jato, por exemplo, está nas etapas preliminares, etapas que vêm as etapas iniciais no licenciamento ambiental. E existe um documento, existe um material que vai te dizer exatamente o que você precisa apresentar no licenciamento ambiental de um lava-jato, por exemplo. E esse documento chama-se checklist de licenciamento ambiental. E o que é esse checklist de licenciamento ambiental? O checklist de licenciamento ambiental é a relação, é a descrição de todos os estudos, trabalhos, relatórios, projetos ambientais e documentos que você, como um consultor ambiental, como um profissional responsável pelo licenciamento ambiental de algum empreendimento, precisa apresentar ao órgão ambiental para você solicitar aquela licença. Vou explicar melhor. Vamos lá. Vamos dizer que você tem um lava-jato e esse lava-jato já está operando, tá? E você vai dar entrada numa regularização de licença de operação para aquele lava-jato. É um exemplo. Você vai regularizar a atividade, ela está funcionando sem licença, e você vai regularizar a operação. Então, a regularização de licença de operação, tá? Você chega, para você saber o que você precisa apresentar, você vai consultar o órgão ambiental competente pelo licenciamento daquele empreendimento. Talvez seja o órgão ambiental do seu estado, talvez seja o órgão ambiental do seu município. Em alguns casos é o município que licencia, o município ele tem um órgão ambiental e ele vai licenciar esse tipo de empreendimento de impacto local, como um lava-jato, e às vezes o seu município pode não ter um órgão ambiental. Então, nesse caso, quem vai licenciar é o órgão ambiental do seu estado. Então, existe essa diversificação, esse compartilhamento de competências entre o estado e o município. Na maioria dos casos, quem licencia lava-jato é o município. Então você vai ligar para o órgão ambiental ou você vai pessoalmente até o órgão ambiental e vai dizer o seguinte: ó, tudo bom, eu sou consultor ambiental e eu queria saber qual é a lista, qual é o checklist de documentos necessários para eu dar entrada numa regularização de licença de operação para um lava-jato. E eles vão te fornecer a lista completa, passo a passo, do que você vai precisar apresentar. E já para você se adiantar um pouco, eu vou dizer para vocês o que geralmente você vai apresentar
para solicitar uma regularização de licença de operação, por exemplo, de um lava-jato. Você vai apresentar, primeiro, um memorial descritivo, isso aí é 99% certeza do órgão ambiental solicitar, que é um dos principais relatórios ambientais do licenciamento, está sempre presente, e é nesse memorial descritivo que você vai dizer todas as características daquele empreendimento, os aspectos ambientais, os impactos ambientais, aonde ele está localizado, qual é o fluxograma operacional daquele empreendimento, quais são as medidas de controle que você vai apresentar. Isso é preliminar, você vai dar uma visão geral para que o técnico que vai analisar aquele licenciamento, ele entenda melhor sobre o empreendimento e assim ele consiga dar andamento à análise daquele pedido de licença. Então, memorial descritivo é algo extremamente comum. Aqui no canal você tem vídeos, eu tenho aulas gratuitas sobre isso, e aí você é só acompanhar que você vai saber como elabora esse memorial. Então, esse é um dos primeiros. Segundo, você pode ter uma solicitação de planta georreferenciada, tá? Produtos cartográficos são muito comuns, são muito utilizados, são muito exigidos em processos de licenciamento ambiental, porque é importante que o técnico entenda aonde aquele empreendimento está localizado, se existe alguma área de relevante interesse ecológico na circunvizinhança, como por exemplo área de preservação permanente, se existe alguma área protegida por lei que pode estar sendo afetada por aquele empreendimento. Então, essa resposta o técnico tem com os produtos cartográficos, com as plantas georreferenciadas. Mas você pode me perguntar lá, mas eu ainda sou estudante, ou então eu ainda sou recém-formado, não sei fazer plantas, não sei fazer memorial descritivo, será que eu tenho espaço ainda? E a resposta é sim, porque você pode fazer parcerias para fazer esses trabalhos. Eu, por exemplo, eu não produzo mapas cartográficos. Tá? Foi uma opção minha não me dedicar ao estudo, a aprender a produzir mapas. Quando eu preciso produzir mapas, que é a grande maioria dos casos, eu terceirizo esse serviço. E esse valor, o pagamento desse profissional que vai fazer, não sai do meu bolso, sai do bolso do cliente, do empreendedor, porque está dentro da precificação, que inclusive vai ser um dos vídeos que eu vou falar para vocês, que é sobre precificação. Então, além do memorial descritivo, além das plantas georreferenciadas, você pode ter também um estudo relacionado à outorga de recursos hídricos. Como assim? É o seguinte, muitos lava-jatos, um minutinho que está passando um caminhão aqui. Muitos lava-jatos, eles usam água de manancial para poder fazer o trabalho de lavagem de veículos. Por exemplo, eles cavam um poço e estão lá usando aquela água de manancial subterrâneo. Para você utilizar recurso hídrico de manancial, você precisa de uma autorização do órgão competente, que às vezes é o mesmo órgão do licenciamento e às vezes não é. No meu caso aqui é outro órgão, é um órgão que faz a gestão somente dos recursos hídricos. Então aí você tem que também dar entrada em processo de outorga, né, que é uma autorização para aquele empreendedor utilizar aquele recurso hídrico, que é exatamente o mesmo procedimento de um licenciamento ambiental. Etapas preliminares, etapas de análise e etapa de acompanhamento. Mesmo procedimento. Então tem um checklist também. Então assim, aqui eu já falei para vocês alguns dos trabalhos principais que você vai utilizar, que você vai precisar apresentar no licenciamento do Lava Jato. E os demais documentos, muitas vezes é só documento da empresa, documento da pessoa que vai dar entrada, comprovante de residência, documentos mais comuns, tá? Então, é assim que você entende qual é a lista, o que você vai precisar apresentar para cada licenciamento ambiental. Eu dei um exemplo de um posto de um lava-jato, mas se fosse um posto de combustível, da mesma forma, entre em contato com o órgão ambiental, pergunta qual é a lista para dar entrada, por exemplo, numa licença de instalação de um posto, se ele fosse instalar, ou se ele estiver operando sem licença, qual é o checklist para regularizar a operação desse posto. E o órgão ambiental, ele tem o dever de te orientar passo a passo dessa lista, e assim você vai de uma vez por todas entender o que você vai precisar fazer e assim saber o seguinte: olha, esse relatório eu consigo fazer, esse relatório eu vou ter que terceirizar, vou ter que fazer uma parceria, e aí você começa a montar o seu plano de ação, prático para poder fazer o licenciamento ambiental. E é assim
que você consegue passar confiança para o empreendedor, de que você entende o que ele vai precisar para licenciar o empreendimento dele, de que você sabe realmente resolver aquele problema. Então, galera, esse foi o vídeo 3 para mostrar para vocês como é que funciona esse checklist, como você entender o que vai apresentar. Se você gostou desse vídeo, coloca a sua opinião sobre ele, coloca se alguma vez você já tinha pensado sobre isso, alguma vez você já tinha visto algum checklist de algum processo de licenciamento ambiental. Se esse foi um conteúdo novo para você, coloca, eu vou gostar de saber seu comentário. Se você gostou realmente desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar, beleza? E esse foi o vídeo 3, continua acompanhando essa série aí que vai vir muita coisa muito essencial para você pegar o seu primeiro trabalho no licenciamento ambiental. Então, até o próximo vídeo.